Essa sem dúvida é uma verdade. Quando tudo, quando todos, quando a maioria, quando algumas pessoas dizem não, não significa que Deus está concordando. Não. Porque escute, quando tu diz não, Deus diz sim, e o sim de Deus cancela todos os nãos. Você não está aqui nessa live hoje, nessa transmissão, nesse encontro por acaso. Você foi trazido por Deus aqui. É por Deus que você está aqui. E você vai sair daqui hoje pronto para viver um novo tempo na sua história, na sua vida, no nome de Jesus. Quando tudo diz não, Deus diz sim. E eu quero começar essa transmissão mandando um alô para Janete Carvalho lá de Manaus, Amazonas, que sempre está conosco, a Vera Verte lá de Joinville, a Márcia Silva, Andréia Castro, Gisele Brugman, também Juliana Cavilha, Silvana Marcelino, Pastor Nino, Tatiane Meurer, Marivone Alcides de Biguaçu, Alessandro Taroni, também olha só quem está aqui, Ana Maria Silva, já falei? Já. Amar Darós, lá de Chapecó, Deus abençoe cada pessoa que está aqui também. Deixa eu ver quem mais aqui. Se você está aqui e não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aproveita e ativa o sininho, viu? Também dê uma curtida nesta live, escreva aqui o seu nome, sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho. É muito importante você estar compartilhando aqui com a gente. Eu quero aqui cumprimentar também, olha só, o Arthur, a Joseni Gomes, Marcelo Niederauer, também Adriana de Martino, Vilma Miller, Sara Nanda, Alessandro Taroni, Daiana Lemes de Fontoura, Raquel Lu Costa, deixa eu ver quem mais aqui, para eu não esquecer de ninguém, mas não vou conseguir, porque agora aí tá me entregando muitos nomes. Noeli Kilpe, Antonieta de Portugal, Deus abençoe aqui, Alexandre Telheria, também Silvana Marcelino, Andréia Castro, Juliana Cavilha de Joinville, Vânia Bressan, lá da Itália, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui, Daiana Lemes de Fontoura de São José, Carolina Guedes, Regiane Oliveira, Roseli Cavalcante, Monezia Amaral, a Natália de Palhoça. Deus abençoe cada pessoa que está aqui comigo, Gilson Siqueira, e vamos embora. Vamos embora. Luiz Maximiano, Ivan Frank, Sandra Silva, tanta gente nos acompanhando. Você vai mandando mensagem aí e a gente vai conversando aqui, ok? Quando tudo diz não, Deus diz sim. E eu quero começar dizendo que o sim de Deus deve falar mais alto do que todos os nãos dos homens. Então, escreve aí agora. Quando tudo diz não, Deus diz sim. É verdade. É inquestionável esta verdade. Se Deus diz sim, todos os nãos que todos estão dizendo são cancelados, porque é o sim de Deus que prevalece. Quando olhamos para a palavra de Deus, vamos encontrar a história de Davi. Davi foi o improvável diante dos homens, ao mesmo tempo que foi escolhido por Deus. Olha, eu quando olho para Davi, eu vejo alguém que recebeu muitos nãos, mas ele se colocou no sim, ele se posicionou. Muitas vezes, os maiores nãos da nossa vida não vêm de inimigos distantes, mas vêm de pessoas próximas. São vozes que dizem, você não pode, você não é capaz, você não está pronto, é assim. Mas quando Deus diz sim, nenhum não humano, nenhum não de um ou de outro pode prevalecer contra o propósito de Deus para a sua vida. Aliás, eu gosto do que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta e a resposta você sabe. Não há nada que pode ser contra a unção e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Hoje eu quero mergulhar com você no momento em que Davi ouviu não, mas os nãos que ele ouviu de todos os lados não definiu a atitude que ele teria. Ao contrário, ele estava firmado no sim de Deus. Então,
Escute, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa estar preparado para ouvir muitos nãos. Escreve isso agora, escreve aí. Eu preciso estar preparado para os nãos da vida. Vai ter gente dizendo não. Janete Carvalho de Manaus, Amazonas, Deus abençoe. Luciana Melo, lá de Portugal, Deus abençoe sua vida. Marinês, Deus abençoe sua vida também. Nossa irmã Antonieta, Deus abençoe sua vida. Carlos Alberto de Oliveira, ô Carlinhos, Deus abençoe. Eliel Veiga da Silva, Adriana Costa, Marinês, Lu Costa, Andresa dos Santos, Adriana de Martino, Carolina Guedes. Deus abençoe cada pessoa que está aqui. Glória a Deus. Olha isso. Se prepare para ouvir muitos nãos. Quando o irmão de Davi disse não para ele, estava acontecendo o quê? O desprezo de alguém próximo que não reconhecia o sim de Deus na vida de Davi. Uau! Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, a gente lê. Olha isso, é muito forte. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração. Desceste apenas para ver a peleja. Uau! Meu Deus, gente. Davi é enviado pelo próprio pai para levar mantimento a seus irmãos, lá enquanto estavam em meio à peleja, e quando ele chega, ele se depara com Golias bradando e dizendo: manda alguém aí, um homem, para que lute comigo. Se ele me vencer, nós, os filisteus, serviremos a Israel, mas se nós o vencermos, Israel nos servirá. E todo mundo está assustado porque Golias é um gigante. Ele é homem habilidoso de guerra. Todo mundo está fugindo da responsabilidade, mas Davi quer saber. O que darão ao homem que lutar e vencer esse gigante? Veja só, Eliabe não era um desconhecido, era irmão de Davi. Alguém que o conhecia desde menininho. Mas veja, mesmo conhecendo Davi, ele o julgou da pior maneira. Por quê? Porque ele não via o que Deus via em Davi. Ele não via o que Deus via em Davi. Escute o que eu vou dizer. Muita gente de perto não vê em você o que Deus vê em você. Esse é o ponto, essa é a questão. Não pense que apenas quem não viu você sendo ungido é que irá subestimar a missão, o chamado. Às vezes é alguém que presenciou a honra de Deus na sua vida, mas mesmo assim não enxerga os propósitos de Deus. Eliabe só viu um pastorzinho de ovelhas, mas Deus já havia enxergado em Davi naquele momento um rei em formação. E Davi sabiamente sabia que Golias era caminho para ele chegar ao trono, para ele chegar à casa de Saul. Uau, que coisa tremenda. Muitas vezes você vai ouvir não, e não é de gente que está longe, é de gente que está perto. Joseni Gomes, Adriana de Martino, Gilson Siqueira, olha só, Stephanie Andressa, Silvana Marcelino, Zaida Horst, Deus abençoe. Antonieta, Deus abençoe. Joseni, Raquel, Regiane Oliveira, Silvana Marcelino, Alan Jones, Sandra Silva, Márcia Silva, Raquel, Deus abençoe. Deus abençoe Janete Carvalho, Eliel Veiga da Silva. A segunda coisa que eu anotei olhando para essa história de Davi é que os nãos dos homens não te definem. E eu quero que você escreva isso agora. Os nãos dos homens não me definem. Oh meu Deus, oh meu Deus. E escute o que eu vou dizer. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Porque no reino de Deus o que impera não é democracia, é teocracia. Democracia é o poder que emana do povo, é a vontade do povo, é a voz do povo, é a definição que vem do povo. Mas teocracia é a voz de Deus, é a vontade de Deus, é o governo de Deus,
É tudo que Deus está querendo estabelecer. O que vale na teocracia é a voz de Deus, é o sim de Deus. Até mesmo o rei de Israel, Saul, em outras palavras, diz não para Davi. Quando a gente olha lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 33, a gente lê: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Meu Deus! Saul está olhando para Davi e vendo impossibilidade. Irmã Gidelma Santos de Carirá, irmã Lúcia Antunes, irmão Alessandro Tarone, irmã Andréia Castro, irmã Adriana de Martino, irmão Ivan Frank de Florianópolis. Ele está vendo que Davi não é capaz, mas ele não sabia que Davi já tinha sido marcado. Até o rei de Israel, um homem experiente, não acreditava em Davi. E talvez hoje, escute o que eu vou dizer, parentes, amigos, colegas, líderes, autoridades, pessoas que você confia, até digam a você: você não pode. Mas se Deus já disse sim no secreto, fique firme, porque Ele te colocará no lugar certo, na hora que é para que algo aconteça extraordinário, a fim de que o seu propósito seja estabelecido. Você precisa entender que a incredulidade dos homens não tem poder para cancelar as promessas de Deus na sua vida. Um dia, na casa de Jessé, escute isso, na casa de Jessé, o profeta Samuel estava olhando para a aparência, e aquele Eliabe que na peleja diz não para Davi, é o mesmo Eliabe que aparece, e Samuel olha para ele, o profeta, e diz: certamente está aí o homem que Deus escolheu. Mas não era. Agora está acontecendo com Saul o que aconteceu com Samuel lá atrás, porque Samuel está agora não olhando para Eliabe, mas olhando para Davi, julgando segundo a aparência, mas Deus já observava e sondava o coração de Davi. É por isso que Davi, ele diz num dos salmos: sonda-me, ó Deus, conheces o meu interior. Ele sabe o que está orando, porque ele sabe qual é a essência e quais são os olhos de Deus sobre a sua própria vida. Você não precisa ouvir sim dos homens, você precisa ouvir sim de Deus. Em terceiro lugar, antes de qualquer não, Deus já tem dito sim. Antes de qualquer não, Deus já tem dito sim. Oh, meu Deus, escreva isso, declare isso agora. Antes de qualquer não, Deus já tem dito sim para mim. Oh, meu Senhor! Giancarla Andrade, Luciana Melo, lá de Portugal, pastor Nino, Marivone Alcides, olha só, Janete Carvalho, lá de Manaus, Amazonas, Sula Souza Neto, Ivete Cruz dos Santos, Deus abençoe, Aldelir Rodrigues, Deus abençoe Eliel Veiga da Silva, Deus abençoe você que está aqui, Alessandro Tairone. Olha isso, antes de qualquer não, Deus já tinha dito sim. Pense no que aconteceu antes, você tem que pensar, o que aconteceu antes? O confronto de Davi e Golias, ou Davi sendo ungido na casa de Jessé? O que aconteceu antes? Foi a batalha de Davi contra Golias, ou foi Davi ser ungido na casa de seu pai? Claro que foi Davi ser ungido na casa de seu pai. Então a grande pergunta é, antes de qualquer não, Deus já tem dito sim. Quando é que Deus disse sim? Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Nós olhamos para o texto, um capítulo antes do capítulo 17 que lemos, lá no capítulo 16 de primeiro livro de Samuel, versículo 13, diz assim: tomou Samuel o chifre, olha isso, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, escute isso, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oh, meu Deus!
Não era qualquer um que estava falando para Saul, eu vou lutar contra esse gigante. Não era qualquer um que Eliabe estava olhando e dizendo não. Não era qualquer um que estava perguntando para os soldados o que é que darão ao homem que vencer esse gigante. Não, não era qualquer um. Era alguém que o Espírito do Senhor havia se apossado. Davi foi ungido antes da peleja com Golias. A aprovação de Deus chegou antes da batalha. A aprovação, a unção, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida vem antes das batalhas que você enfrenta. Quando Davi ouviu o não dos homens, o não de Eliabe, o não de Saul, ele já carregava o sim de Deus em sua alma, em sua vida, no seu espírito. Eu quero que você entenda isso, que o sim de Deus está sobre ti. Rui canto emasso. Oh meu Deus, oh meu Deus. Escreve isso, o sim de Deus já está sobre mim. O sim de Deus já está sobre a minha vida. Oh, aleluia. A unção que Deus colocou sobre você pelo Espírito Santo é a garantia de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não precisa de aprovação popular, meu irmão, minha irmã. Quando você tem sobre si a unção do Espírito Santo, você simplesmente flui. E eu quero concluir dizendo que quando Deus diz sim, até os gigantes caem. Até os gigantes caem. Eu quero que você escreva isso. Quando Deus diz sim, até os gigantes caem. Isso, Carolina Gredes, Stephanie Andressa, Ana Paula Brito, Vera Borges, lá da França, Deus te abençoe, minha irmã. Ana Paula Brito, Fernanda Marfra Bristotti, Alan Jones, Alessandro Taroni, oh, aleluia, aleluia, Luiz Maximiano, Dayana Lemes de Fontoura, Gilson Siqueira, Eliane João Alves, Regiane Oliveira, glória a Deus, J. Raquel, Juliana Cavilha, Neide Machado, Eliel Veiga da Silva, Joseni Gomes. Meu Deus, meu coração está queimando, irmã Janete Carvalho, lá de Manaus. Deus abençoe você aí. Porque quando Deus diz sim, Jana Monteiro, Lucimar Alves, quando Deus diz sim, até os gigantes caem. Até os gigantes caem. Eu disse que até os gigantes caem. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 3 versículos, 45, 46 e 47 a gente lê. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, meu Deus! Davi sabia o que ele carregava. Não era a habilidade em suas mãos, mas era a unção. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu Deus, gente, eu amo esse texto, esses versículos. Eles são fortes, eles são tremendos. Oh, aleluia! Ele ainda diz para aquele filisteu: saberá, olha isso, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Escute, ele não está dizendo que o Senhor vai lutar a guerra, está dizendo: essa guerra aqui não é sua, Golias, não é minha, é dele. Oh, aleluia! E ele vos entregará nas nossas mãos. Escute o que eu vou dizer. Davi não venceu Golias porque era forte, mas porque estava no centro da vontade de Deus. O sim de Deus é mais poderoso do que o não dos gigantes, dos irmãos, dos reis. Oh, aleluia! Quem tem um sim de Deus não precisa temer um não da vida. Entenda que se Deus disse sim para você, não importa quem está dizendo não. Talvez você tenha sido ignorado, desprezado, desacreditado, mas se Deus te escolheu, ungiu e te chamou, nada pode impedir o que Ele vai fazer através da sua vida.
Oh, aleluia, lá em Isaías 46:10, a parte B diz, olha esse texto, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Entenda isso, é uma verdade. Quando tudo diz não, e Deus ainda diz sim, a coisa está resolvida, porque o sim de Deus não precisa de explicações, só de obediência. Eu estou falando com gente que vai viver este novo nível em sua vida. Jurema Ramos, Deus abençoe. Lu Costa, Deus abençoe. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Cleiton de Oliveira, cada uma que está aqui. Eu quero orar. A minha vontade é ficar aqui tanto tempo, mas olha só, está correndo o tempo. Eu sei dos compromissos que você tem. Arlete Macedo, Vilma Miller. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero orar. Você vai ter um dia extraordinário debaixo do sim de Deus. A palavra de Deus para você é sim, diante do não dos homens. Você vai mudar definições que foram dadas a teu respeito na autoridade do nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos teus filhos. Declaro os céus abertos, poder do teu Espírito Santo, um novo tempo sobre eles. Abre os céus, que toda sentença, toda definição, todo rótulo, tudo que foi lançado contra a vida do teu filho caia por terra e o teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Eu declaro, Senhor, um tempo novo para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Abre os céus sobre a tua vida, sobre a vida, Senhor, desta pessoa que está aqui. Estende a tua mão de poder, Senhor. Eu declaro um novo tempo para a glória do teu nome. Que a unção do teu Espírito Santo permaneça sobre o teu filho e a tua filha, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá.